aqui, ó. Isso aí, ó. Entendeu? A sua história. Por falar em história, nós vamos falar de um tema muito importante: livros. Você gosta de ler? Quem fala assim, eu li 4 gibis ontem, foi maravilhoso, a leitura, com os Inclusive, tem algumas revistas lá no meu banheiro. A pergunta essa aí não. quando você vai comprar um livro, tem foto? Eu gosto mais de muita livro imagem, que resume e tal. Aí você lê o livro assim, que história linda, aí vê que ele tá um pouquinho maior, assim, tem umas 200 páginas. Não, vou pegar outra coisa. Eu ia ler. Mas meu filho tem que ler, hein? Tem que ler. Mas aí é o seguinte... Ó, menino, se você não lê, menino... Mas peraí, cara. Eu quero que ele lê, mas eu não dou exemplo e tal. Eita, pode acontecer isso aí na sua casa. Hoje é o Dia Nacional do Livro e nós vamos falar sobre a leitura, a importância da leitura. Você sabia que tem uma pesquisa que se chama Retratos de Leitura do Brasil? Que bacana. E ela avalia um leitor, aquele que lê pelo menos... um livro a cada 3 meses, não é? Nossa, uma loucura, né? Mas um livro a cada 3 meses. A partir desse momento, um trimestre, ele lê um livro e deu, né? Um livro e deu. E a média anual, Carol? A média anual do brasileiro são 2 livros o ano inteiro. O ano inteiro, 2 livros no ano. Que coisa, hein? Segundo pesquisas também, 47% das pessoas, elas dizem que não têm o hábito de ler. Não tem e tempo, 30% nunca leram um livro. Já pensou? É muito. Esse dado tá assustador. Mas calma. Isso é fato, mas há esperança. A gente trouxe um time vencedor hoje aqui. Mas é claro que há esperança. Hoje você vai parar com essa desculpa de que não tem tempo, de que você abre na primeira página, você começa a dormir, tá com dificuldade de ler. Hoje nós temos aqui uma profissional para te ajudar e você vai sair daqui motivado, incentivado a folhear umas páginas aí, viu? O nome dela, o nome de rainha, professora Elizabeth Carvalho, ela que é pedagoga, tem doutorado em linguística, vai estar conosco aqui nessa tarde maravilhosa. E ele que lê um livro por mês, vai nos dar aqui um show de motivação. Você minimizou. É um livro por ano. Por semana. É por semana. Por semana. Ó, eu falei por mês, assim, já emocionada com a boca cheia. Agora, são mais de 50 livros por ano. Agora, eu até não vou apresentar ele, porque ele está lendo agora. Ele tá lendo. Ele lê durante o programa, para poder manter essa média. Exatamente. Quem é, Carol? Pastor Alceu. É o nosso querido pastor, você já o conhece. Está aí vendo aí o rostinho dele todo sorridente, de quem lê e lê muito e faz muito bem esta prática. É por isso que você, vai fazer o seguinte. Sei que você tá lendo aí as tarjas, tá lendo aí devagarinho, lê o nome do programa, mas agora você vai sair daqui motivado a ler pelo menos um livro. Não precisa ser por semana, não. Não, tem que começar a ler, levezinho e tal, e a gente vai dar dicas no programa de hoje. E tem uma história que a gente não vai falar agora, não. Não vou falar. Não fala, não? Não. Vamos pro intervalo. Não vou falar, não. Vamos pro intervalo. Mas é top a história. É muito rápido esse intervalo, Segura. viu? É o tempo de um parágrafo. É rapidinho, a gente já volta. A Rede Novo Tempo cresce cada vez mais porque você faz parte do Anjos da Esperança. Mas alguns anjos estão com seu cadastro incompleto ou desatualizado. Informações como CPF, nome completo e endereço são essenciais para seu boleto continuar chegando. Por isso, nos avise se algo estiver diferente. Para manter doações através do cartão de crédito ou débito, confira se seu cartão ainda está válido. Verifique o seu cadastro no projeto Anjos da Esperança. Basta escrever um e-mail para anjosdaesperanca@novotempo.com ou ligar para 0 operadora 12 21 27 30 30. Sou Anjo, sou Novo Tempo. Eu falei que era rápido, não deu nem tempo de você ler essa receita até o fim, menina. Para com isso, hoje é o dia da leitura, viu? O Dia Nacional do Livro. E hoje nós vamos pegar no pé ali, dar um puxãozinho de orelha em quem não tá querendo folhear umas páginas de um livro, viu, Cris? Verdade. A gente quer fazer uma pergunta para você de casa agora. O que te impede de ler? Aí você fala assim, Cris, Pode falar, velho. Aquela aplicação fonemada do Z, é os óculos. Tô com os óculos, não tô enxergando. Eu, inclusive, não leio aqui no programa, às vezes, de vez em quando, jogo pro pastor que tá longe, mas eu tento. É porque os óculos, como a gente tem uma doutora em linguística, vem da aplicação dos olhos, ouvidos, orelhas, zócro. É por causa dos óculos. Mas a pergunta o que te impede de ler, tá bom? Vou ajudar agora o número, vou te ajudar aí com a questão de áudio, ó. 12 9
83150249. Fala pra gente, sério. Inclusive, não esqueça de mandar o seu nome junto com a cidade pra gente poder mandar um abraço. Mas caso você queira colocar anônimo, ok. Mas se não, mande o seu nome que a gente quer mandar um abraço especial pra você que acompanha o nosso programa. Cara. Exatamente, interage aí com a gente. Vamos começar aqui a nossa conversa. Enquanto isso, você aí de casa já vai se preparando, já anotou o número, pode já mandar a sua pergunta também. Se tiver alguma dúvida, né? Pode mandar também. Faz pergunta aí, a professora tá aqui. Gente, 30 anos, boa parte da equipe aqui já estudou com a professora. Já até falou dos alunos aqui, Pedrinho foi... Quero saber se o Pedrinho se comportou. E o Bruno aqui também. Hoje nós vamos colocar a verdade dos nossos bastidores, a turma aqui que estudou com a professora Elizabeth. Exatamente. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, é um prazer estar aqui com vocês num dia tão especial como o Dia do Livro. Excelente. Olha, a gente sabe que a leitura é importante, pronto, né? Todo mundo vai falar, não, ela é importante, não, com certeza e tal. Mas por que será que é tão difícil incluir a leitura no dia a dia? Você como professora, que tenta desenvolver esse processo todos os dias com seus alunos, mas na fase adulta ainda assim eles não leem, né? As estatísticas trazem um número bastante preocupante, né? Nós temos aí quase 217 países desenvolvidos à nossa frente quando se diz de índice de leitura. A verdade é que essa geração de agora lê. Ela não lê e ela não gosta de ler aquilo que a escola pede. Nós temos um grupo de crianças e adolescentes que tem prazer em ler para entretenimento. Grande parte desse grupo só lê aquilo que quer. Então, é preciso pensar nos objetivos que a leitura pode trazer. Porque se eu quero uma informação, eu tenho um tipo de leitura. Se eu vou me divertir, eu tenho outro tipo de leitura. Se eu estou pesquisando para fazer uma tarefa, eu tenho um outro tipo de leitura. E a leitura, em grande parte, é a responsabilidade dos pais. E aí vem um quadro bastante complicado. Primeiro que a grande maioria fica sem os pais. Então, o pai, por causa de toda a rotina da vida urbana, tem um determinado quadro de compromissos e o filho, às vezes, quando o pai chega, já está dormindo. Mas há algumas estratégias de esperança. Então, os poucos momentos que os pais e filhos estão juntos, o compartilhar histórias, o ler o livro, o contar aquilo que descobriu, pedir para o filho contar. Porque o primeiro contato é com a narrativa, e a narrativa ela é apaixonante. Então, se o pai aproveita o tempo que ele tem com esse filho, não depois que o filho aprende a ler e escrever, porque tem pai que pensa que ele vai começar a ler quando souber ler e escrever. Só depois, né? Lá na banheira, nos primeiros livrinhos que podem se molhar, né? Ou até mesmo quando o bebê ainda está no ventre. A hora da mãe, do pai, contar as histórias, compartilhar, conversar. Essa relação de pai e filho voltada para o trabalho com o texto faz com que comece-se a construir um leitor, lá de pequenininho. Quando esse leitor vai para a escola, ele precisa da leitura de uma forma diferente. E a escola vai fazer um trabalho sistematizado. Então, o pai tem a primeira obrigação de dar o exemplo, foi uma observação bastante interessante, né? De dar o exemplo, de ter momento para isso. Porque um dos grandes problemas para os meninos e meninas hoje é não ter alguém presente. Não tendo alguém presente, o que ocupa o espaço do livro, muitas vezes, é o celular e o computador. Por quê? Porque ele é imediato, porque as cores são chamativas e ele termina se envolvendo ali. Obviamente, no momento do livro, que vai exigir concentração, que vai exigir atenção, esse menino vai se afastar mais dos livros. Não conseguiu desenvolver essa concentração. Não desenvolveu o hábito, o gosto. Agora, professor, um exemplo. A média do brasileiro é de 2,46, né? E isso atribuindo aquele livro que talvez não seja nem terminado, né? Mas atribuiu o começo da leitura. Exatamente. E alguma pesquisa falou, agora a senhora colocou ali, que o seguinte, ó, muitas vezes a percepção que a gente tem de leitura do livro é um inimigo do aluno na escola. Um exemplo, eu só tenho que lê-lo naqueles momentos que eu estou precisando estudar para a prova. Então, eu tenho uma visibilidade de leitura
que não é gostosa. Nós temos uma cultura. A senhora ainda é doutora em linguística, mas a gente viu um quadro também, esses dias eu vi uma reportagem, que a média dos professores também é de 4,96. Então, às vezes, o próprio educador, em maneira geral, não tem esse hábito, né? Uma reflexão interessante. Por muito tempo, nós não tivemos investimento nenhum de leitura. Nas duas últimas décadas, a rede pública, principalmente, porque livro não está relacionado somente à cultura, livro está relacionado a dinheiro também. No Brasil, o preço dos livros ainda é bastante caro. É caro. E nas duas últimas décadas, nós tivemos um investimento muito grande com as cotas que precisam ser cumpridas para prestar conta das verbas que vêm para a educação. Então, o que nós temos? Nós temos um programa de livros que vem para as escolas de Fundamental 1 e Fundamental 2 e ensino médio na rede pública, e os alunos receberam kits por anos, né? Nos últimos 10 anos, muitos livros foram distribuídos. E as bibliotecas receberam grande material. Então, isso faz a diferença e fez a diferença nas últimas estatísticas, certo? O professor tem um agravante. A realidade do professor no Brasil, ela é diferente de muitos outros lugares. Você vai encontrar pouquíssimos professores que têm apenas um emprego. Então, o professor tem mais de um emprego, ele tem uma jornada grande, ele tem responsabilidades que exigem muito tempo para o trabalho de correção, de preparação e tal. E a questão salarial. Não dá para fugir disso. Mas este professor também tem uma história. E esta história pode ser o resultado daquele leitor que foi construído numa leitura para a prova. Quando a gente fala em leitura, eles pensam nos clássicos que você pede lá. Então, você tem literatura, um grupo de livros do primeiro ano, por exemplo. São autores do século X. O último livro... É muito distante também a linguagem, O último livro do primeiro ano é um livro do século XI. Então, conta a história lá de uma barca, 2 barcas paradas, o caminho do bem e para o mal, quem vai para o céu, quem vai para o inferno. Quando ele pega esse livro, ele não entende. A cada 10 palavras, uma delas ele não vai entender, porque ele ainda está no galego-português. Nem se vê mais. Então, a escolha do que eu vou ler, a aproximação da leitura com sabedoria, com gêneros, porque eu tenho vários gêneros. Hoje, por exemplo, a mídia valoriza muito a crônica, né? Os contos. Os meninos amam os contos, porque esses contos são textos numa linguagem tranquila. Esse leitor vai em dose homeopática, conhecendo flui, né? Linguagens diferentes, e ele não consegue soltar o livro, porque o livro desperta nele o desejo de saber o que vai acontecer. Às vezes, você escolhe um texto e você não espera o resultado que ele traz. O quanto a sala termina se apegando. Então, a questão da leitura tem isso por parte dos pais, por parte dos professores, por parte das equipes que fazem a seleção, porque as escolas têm redes, né? Essas redes têm equipes para cada um dos itens que se faz. Por exemplo, vai selecionar o livro para cada uma das séries. É importante que esse livro atenda o interesse daquela idade. Então, eu pego um livro no ensino médio, não tem nada a ver com o que eles querem saber. Obviamente, eu tenho que me virar em 10 para conseguir, desse limão, fazer uma limonada saborosa. E a contextualização a professora usa muito? Trazer o livro para o dia a dia. Então, tentar aproximar esse livro daquilo que o aluno está vivendo, para ele encontrar sentido. Se Agora, eu veja, não né, professora? encontro... Essa integração entre a contextualização e o professor que tem uma sobrecarga, é impossível. é muito difícil. Sim. E aí desestimula também. São duas coisas. O professor ter experiência para compreender o que ele precisa fazer com aquele livro, e dado ao tempo que ele leva na ocupação de todas as coisas, né? Então, se você não contextualiza, se você não traz para próximo desse menino, os livros de escola serão uma tortura. Para muitos é tortura. Agora... Uma leitura na pressão. É uma leitura na pressão. Daquilo, eu tenho que ler e às acabou. vezes ele decora, porque ele tem aquelas provas, né, de preencher e tal. E ele deixa de viver a história do Brasil naquele momento. Não tem leitura. Entender, Não desperta o prazer pela leitura. Eu trabalhei agora, semana passada, Amor de Perdição, um livro do romantismo português. E os meninos se apaixonaram por uma história de 2 famílias inimigas,
2 jovens que se apaixonam e, de repente, morrer é melhor do que estar vivo, porque as famílias não permitiam, no momento que as ordens dos pais não podiam ser contrariadas. Então, eles compararam. Qual é a relação daquele momento? O que acontece hoje? Se apaixonaram por Teresa, se apaixonaram por Simão. Mas é muito difícil com livros distantes. Da mesma forma que esse aluno pode ter uma dificuldade de ler um livro aí de 90, 100 páginas, desde que a escola o exija, esse aluno tem muito prazer em ler as trilogias que ele escolhe. E tem muitas páginas, né? Muitas, Mas livros muito mais do que essa questão do conteúdo, né? Que a gente sabe que tem a ver também, nós falamos aqui do conteúdo, nós falamos aqui da influência, né? Que os pais, a escola podem ter em relação a esse leitor, mas e quando essas coisas totalmente saem do seu eixo, né? E quando não tem influência dos pais ou uma escolaridade que apoia a leitura e essa pessoa se apaixona por esse universo? E outra, e se na verdade para você esse universo não faz sentido nenhum com a literatura? E nesse meio ele se apaixona e começa a ler e o livro abre uma oportunidade especial na vida dele, Carol. Isso, eu acho que a nossa sinopse ficou um pouco difícil, complexa. Você quer entender um pouco mais do que a gente está falando aqui? Então assista esse VT, essa história da repórter Kathleen Brito. São 6 horas da manhã no centro de coleta de lixo da cidade. É aqui que encontramos o Luciano. Apesar do horário, ele cumprimenta todo mundo. É uma pessoa matutina, né, gente? Já eu não posso dizer o mesmo, mas estava me esforçando, vai, me dá um desconto. Ele corre para trocar de roupa e colocar o uniforme. Já é hora de sair para mais um dia de trabalho. Mas antes, tem que dar força para esses homens. Então, tem um lanchinho especial para aguentarem o dia intenso de serviço. E claro, um alongamento para ativar os músculos e dar aquela energia extra. Entrei na onda também, mas estava meio atrapalhada. É melhor deixar essa parte para lá. Prontos? Hora de subir no caminhão. E aí, meus amigos, são horas e horas no sol, chuva, seja o que for. Nós vamos fazer o processo de compactar o lixo, né? A pá vem, nós colocamos o lixo aqui, a pá leva para dentro do caminhão, né? E em seguida ela vai compactando o lixo, né? E a gente vai fazendo a limpeza assim. Entendi, eu vi que tem processos diferentes. Tem hora que você joga um container inteiro aqui dentro e tem hora que você vai pegando os saquinhos na rua? É, a maioria do setor aqui é containerizado. Só que alguns lugares, alguns trechos, como ali o Horto Florestal, que é a rua de terra, como não tem a possibilidade de container ali, então são recolhidos o lixo com a mão, em sacolinhas, e a gente deposita aqui no caminhão. Olha, é mais difícil do que a gente imagina. Tem que estar em boas condições físicas, viu? Correr um turno inteiro e ainda com peso nas mãos não é para qualquer um. No começo era mais difícil porque eu não tinha o hábito, né? Entrei, não tinha trabalhado com isso ainda, então eu sentia muita fraqueza no começo. Então eu não sabia como que era a forma de alimentação. Então o trecho na época que a gente começou, quando eu comecei, era 35 quilômetros diários a pé. Então exigia um esforço físico, uma alimentação, né? E eu no começo, como não tinha esse conhecimento, então eu passava fraqueza, assim. É complicado. Mas também, para deixar essa cidade bonita, não tem como ser moleza, não. Sorocaba é considerada uma das 10 cidades mais limpas do Brasil. E grande parte disso, graças a esses homens aí. Realmente, temos que respeitar. Mas, apesar desse ser um trabalho, né, que com certeza merecia ser mais valorizado, esse não é o motivo dessa reportagem, não. Na verdade, a gente veio conhecer o que Luciano faz enquanto ele trabalha. Luciano, o que você está fazendo aí? Então, quando a gente, antes de bascular o container, eu sempre basculo o lixo aqui para ver se eu acho algum livro que é do meu interesse, né? Que nem, por exemplo, ó, livros assim, ó, como esse são achados nos lixos, e eu levo, né? Esse aqui tá limpo, normalmente a gente pega livro sujo, e eu limpo ele e levo embora. Daí eu coloco ele na biblioteca, fazendo com que a nossa biblioteca lá em casa fica cheia de livros interessantes, enriquecendo o nosso conhecimento da literatura. Né? Eu comecei com 1, 10, 15, 20, 50, hoje aproximadamente temos 200 livros na nossa biblioteca, né? 85% dos livros da nossa biblioteca foi tudo encontrado no lixo, descartado no lixo, que eu peguei e levei embora.
Entendi. Aí você pega e faz o quê? Dá uma limpadinha? É isso, eu vou limpar esse livro, dar uma limpadinha nele e vou colocar ele na biblioteca. Assim que eu terminar de ler o livro que eu tô lendo, a gente vai começar lendo esse livro ou o próximo que a gente já achar, né? E você deixa eu ir na sua casa, conhecer esse tanto de livro aí? Vamos lá conhecer a nossa biblioteca, sim. Será um prazer recebê-los lá. Ah, claro que eu não ia perder essa oportunidade, né? E você de casa, vem comigo? É no próximo bloco. Eu vou. Eu tô querendo saber essa biblioteca. 200 livros. Luciano, o que é isso? E outro, você viu a mãe que ele tinha para tirar aqui ou não? Pegou o saquinho aqui, assim, ó, tá. atrás Tá. aqui, ó. Aqui tá pensando o que na manha, rapaz. Nananina. E outra, ele tem que me convidar para fazer uma jornada dessa. A questão toda é que eu não volto pro programa. Eu acho que eu fico para fazer essa correria Você toda. vai convidar pra... Para com isso, Cris. Eu não Você acha consigo, que- rapaz. Eu tenho que ter físico, os caras tudo bradock ali, cara. Não, Ó, vamos fazer o seguinte. Enquanto a gente vai pro breve intervalo, que é bem rapidinho. Tá bom. E no próximo bloco você vai conhecer o final aí, mais uma parte da história do Luciano. O Cris vai dando uma corrida aqui. Vou. Então fazer Vai assim, aquecendo. Vou aquecendo aqui, ó. Você já vai aquecendo Pronto. aí. E aí no próximo bloco, você vai saber da história do Luciano e ver se o Cris já tá em forma pra pegar essa... Há esperança aqui. Só Jesus nesse corpo. Vai dar certo. Não pode perder a esperança. Daqui a pouco a gente volta. Você está assistindo Entre Família. Mãe, é um mini empanado da Super Bom? Posso pegar um? Só um minutinho, filha. Deixa todo mundo se sentar e você já pega. Mas, mãe, é só um. Super bom. Vem ser saudável. A dor na região lombar atinge grande parte da população. Para prevenir, faça exercícios que ajudarão a diminuir as dores nas costas. No primeiro exercício, apoie as mãos e os joelhos no chão. Flexione a coluna para cima, fixando o olhar na região abdominal. Depois, volte à posição inicial, olhando para a frente. Repita o movimento 10 vezes. No segundo exercício, levante os braços até a altura da orelha e depois as pernas até a altura da coluna em 10 repetições. Para um nível mais avançado, altere os movimentos entre braços e pernas ao mesmo tempo em 10 repetições. Repita os exercícios dia sim e dia não e tenha uma melhor qualidade de vida. Kuzo zonke izizwe labantu bendini mesabeni uNkulunkulu olumdumiso. Você que está acompanhando a programação da Novo Tempo, sabia que você pode vir aqui no Identidade contar a sua história? É isso mesmo, se você tem uma história de superação, uma história de entrega de vida a Deus e acha que ela pode ser contada aqui na TV, então você pode mandar uma mensagem para o nosso e-mail, identidadegeral@novotempo.com. Repetindo aí para você, identidadegeral@novotempo.com. E eu tô te esperando aqui para uma boa conversa no Identidade. O mundo precisa de amor, de bondade de Cristo no coração. Doar sua vida em favor do serviço para salvar um irmão. Ainda existe esperança se juntos dermos as mãos. Fazendo a nossa parte, traremos muito mais união. Anjos da esperança, venham espalhar o amor. Anjos da esperança, mostrem o seu valor. Amém ao semelhante, façam de coração
Deus em Ação. Sábado, 30 de novembro, às 8 da noite, na Novo Tempo. TV Novo Tempo. O canal da esperança. Muito bem, estamos de volta aqui no programa, levantando essa bandeira da leitura, encarando aí essas pesquisas que falam que o brasileiro, né, vai contra a maré, mas há esperança para todo esse povo. Inclusive, a gente quer perguntar para você. É verdade. Inclusive, eu estava passando uma vergonha aqui. O pastor está falando que tem um amigo dele que leu a Bíblia mais de 300 vezes, ele lê 4 vezes por ano. E a gente pede resposta para Deus, ele manda essas questões, assim, Cris, e aí? Por que você não lê pelo menos assim 2 vezes por ano? Tipo assim, na verdade, todo dia você tem que ler, eu leio. Mas estou falando ela por completo, já pensou? Por completo. Bacana, em várias versões. Pelo menos uma vez por ano, né? Mas o que nos impede? O que te impede de ler? Né? DDD 12 983 15 0249, fala, pergunta, abre o coração. Depois eu tenho uma pergunta para você, Carol, e também para o pastor. Como o pastor consegue se organizar? Podia ser agora, pastor. O que o senhor consegue se organizar para ler um livro por semana? Porque eu sei aqui das suas atividades aqui na TV Novo Tempo, sei que o senhor está sempre na corrida e tal. Como o senhor consegue? E você sabe que é verdade. Eu respondo. Vai... Mas eu respondo daqui a pouco. Ele já sabe, o pastor já sabe. Gente, mas tá entrando nesse tema. Ele leu tudo o contexto aqui, sabe como funciona. E antes dele responder, eu quero a resposta do Luciano. Eu quero saber como é que é esse negócio de você ficar o dia todo correndo, aquele emprego difícil, e ainda buscar a leitura em casa. E montar uma biblioteca, 200 livros. Responde aí, Luciano, pra gente. Quero saber, como é que você faz isso acontecer? Pode rodar o VT. A gente tá chegando, então, aqui agora na casa do Luciano. Vamos ver esses livros que eu tô super curiosa pra ver essa coleção aí. Ô, de casa! Isso aí tudo o Luciano encontrou durante as coletas. Livros mais sujinhos, um pouco rasgados, de segunda mão. Porém, nada disso importa. Ele sabe a relevância que cada um teve em sua vida. Eu sinto um enorme prazer, né? Porque foi através da leitura que me deu condições de chegar até esse momento onde eu estou hoje. Eu tinha muita dificuldade no falar, na escrita, que eu era uma pessoa extremamente tímida. Tinha dificuldades na escola quando eu voltei a fazer o supletivo, no ano de 2004. E através do incentivo à leitura de livros, eu comecei a melhorar a minha capacidade intelectual de enxergar, de pensar e ver as coisas de forma diferente. E foi assim, a cada leitura, uma nova forma de ver o mundo. Ah, mas no começo, a esposa do Luciano não entendeu direito essa paixão dele, muito menos esse negócio de ficar enchendo a casa de livro. Quando ele começou a trazer os livros em casa, me assustou. Porque a casa é pequena, 2 cômodos, e ele enfiava o livro em todo lugar. Eu falava, você vai levar esse livro embora daqui. Era estranho mesmo, né, Renata? Afinal, não é comum alguém que ao longo da vida não foi ensinado sobre o valor do conhecimento descobrir no lixo seu maior tesouro. Mas ainda bem que ele insistiu na ideia. E eu falo isso porque Luciano já passou por maus bocados. O caçula de 9 irmãos viu a mãe falecer na infância e o pai gastar todo o dinheiro em bebida. Com a família desestruturada, parou de estudar aos 11 anos. Começou a realizar pequenos furtos que mais tarde levaram ao uso de drogas. Quando foi preso, percebeu que precisava mudar. As pessoas pensam que o problema da gente está no exterior, mas o problema da gente está no interior. Então, quando você resolve mudar interiormente, você, através do intelectual, a gente acaba enxergando o mundo de outra forma, de outras maneiras, e que acaba trazendo um conhecimento profundo dentro da gente e que acaba se externando do lado de fora. E olha, ele mudou mesmo, decidiu voltar a estudar e fez o supletivo. Trabalhou com um monte de coisas depois disso, mas no ano passado se deparou com uma oportunidade que nunca imaginou ter. E foi aí que eu achei até incomum. Eu fui marcar uma consulta odontológica para meus filhos, para a esposa, né? E acabei me deparando com um stand de uma faculdade convidando as pessoas a prestar vestibular,
né? Eu até achei incomum, porque eu estava com a roupa de coletor, né? E o coletor tem aquela paradigma de ser uma pessoa mal instruída, de não ter estudo, né? E foi aí que a moça me chamou e por questões de segundos eu relutei até então para aceitar o convite e acabei aceitando o convite e acabei prestando vestibular. Foi aí que eu ingressei na faculdade, né? Acabei passando no vestibular e ingressei a fazer a faculdade de História, a qual eu estou fazendo hoje. E Marcos, o que você acha do papai fazer faculdade? Era uma coisa que você pretende fazer também no futuro? Como é que é? Sim, por causa quando eu crescer eu vou fazer faculdade, porque quando eu crescer eu quero ser designer de games. E aí precisa estudar pra caramba, hein? E o papai te inspira nesse sentido de querer crescer, querer ter uma profissão? Sim. Uhum. E você, o que você quer ser quando crescer, Melissa? Eu quero ser uma bailarina, estudar também. Lindinhos demais. E a Renata? Ela que relutou no começo, agora é só sorrisos. Eu me sinto orgulhosa, porque a gente não imaginava. Eu não imaginava. Porque o Luciano, ele é uma pessoa muito, muito sonhador. Então, ele acreditou no sonho dele, ele foi lá, ele investiu na faculdade dele e essa repercussão que está dando hoje assusta um pouco, porque não imaginava, e que é Deus que está ajudando ele, tá dando uma prosperidade aí, porque através do conhecimento dele, ele tá levando para outras pessoas, e a história dele também, né? Está mesmo, agora para o Brasil todo. Que poder que um livro tem, né? Mas você acha que a história parou por aí? Nada disso. Luciano ficou conhecido na região e agora dá palestras em escolas, contando de como a leitura lhe deu novos rumos. Eu queria deixar um conselho pro pessoal de casa que tem acompanhado essa matéria. Não importa quem você é, não importa de onde você veio, não importa a sua situação atual. A mudança depende de você, exclusivamente sua. A partir do momento que você tem interesse em mudar, automaticamente as portas vão se abrir para você. E eu aconselho você que é tímido, que você tem problemas de complexo de inferioridade, a criar o hábito de leitura. Quando você passar a ler bastante, você vai ver que o seu intelecto é igual a qualquer pessoa. E é aí que a gente consegue vencer e prevalecer sobre todas as situações difíceis da vida. Com certeza que você e sua linda família continuem realizando muitos sonhos juntos. Que história! História top. A gente tá falando assim, olha... olha... esse livro da história dele em uma noite. Temos que fazer uma pergunta. Se ele tivesse aqui pra gente perguntar pra ele, Você né? imagina? Se ele tivesse aqui no programa, perguntar pra ele cara a cara, Luciano, aí vai escrever uma história e tá fazendo história, faculdade, os filhos ali, inclusive, já estão escolhendo as profissões e sabendo que, através dos livros, do conhecimento, você acaba tendo uma outra história escrita com educação. Ô, Cris, mas eu tenho uma surpresa pra quem tá aí em casa. Você tá brincando? Que ele está aqui, trouxemos ele. Luciano veio ao nosso Entre Família, muito bem, vamos receber ele aqui no programa. O homem com essa história especial. Que isso, gente. Boa tarde. Boa tarde, fica à vontade. Caramba, hein? Que aula que você deu aqui pra gente de superação. De onde veio essa ideia de você olhar para um livro e falar assim, acho que eu quero levar ele para minha casa? Na infância? Foi a minha professora de português, a professora Sueli, que quando eu voltei a fazer o supletivo, eu tinha extrema timidez, né, ia mal nas matérias, e ela viu a minha dificuldade. Ela me chamou à parte e disse assim que para mim ter um progresso, eu seria melhor mergulhar no mundo da literatura. Ela me indicou livros, eu comecei a ler pequenos livros, daí eu fui criando o hábito de leitura, o gosto de leitura, né? Depois que eu encerrei o supletivo, eu continuei lendo artigos em jornais, né? Até que nem a professora estava falando, o livro caro, né? Então eu passei uma fase de desemprego naquela ocasião. Daí eu comecei a ler artigos, pequenos livros. Foi aí que eu criei o hábito de leitura. Daí, quando eu entrei na coleta de lixo, depois que eu me familiarizei, acostumei, eu comecei a perceber que livros eram descartados. Tinham livros ali, descartados. Isso. Foi aí que eu comecei a recolhê-los, né? Limpar eles, alguns deteriorados, eu levava embora e fui agregando na biblioteca os livros que foram encontrados no lixo. Então, além de leitor, ele é restaurador de livros, né? Exatamente. E a história dele traz um aspecto interessante da leitura. A leitura serve para que nós resolvamos problemas internos, problemas interiores, emocionais. Nós nos
encontramos, nós nos reconstruímos e temos exemplos, temos modelos. Isso é muito comum quando os pequenininhos começam a ler, com os medos que eles têm, com os problemas de relacionamento, com a questão de chamar o coleguinha por apelidos. Então, é através da leitura que a gente começa a resolver essas coisas. E para ele, toda essa insegurança, toda essa sensação de que não dava conta de falar, de fazer, e talvez até as dificuldades de dar conta do que aconteceu de negativo, através da leitura, ele viu outra possibilidade. Então, uma das possibilidades da leitura é essa catarse, que é a resolução dos problemas, né? E ele foi aplicando. Nem imaginam, né? As Não, pessoas não imaginam você não que percebe. pode mudar a minha forma de enxergar o mundo. Eu sei que, quem sabe, pode mudar a minha educação, intelectualidade, mas mudar a minha postura emocional em relação às minhas decisões, ninguém pode imaginar isso. As personagens ensinam muito. E quando o autor retrata uma determinada situação, essa situação pode acontecer com qualquer homem ou mulher. Então, quando você lê a história, que é que nós estávamos conversando da contextualização, né, pastor? Sim. Você traz a história para os seus dias. Você se coloca no lugar daquela personagem. Você imagina o que você faria no lugar dela. Muitos livros têm essa jogada. Machado de Assis, que o pastor falou que foi um dos mais difíceis para ele, ele escreve e pergunta para você, e aí, o que você acha que acontece agora? E, Luciano, você se encontrou, tem um livro que você amou a história e que essa história realmente fez diferença para você em alguma fase da vida? Sim, eu gosto muito do escritor francês Victor Hugo, que conta a história, né, Os Miseráveis, um romance. Então ali, para mim, cada personagem daquele livro representa um núcleo da sociedade. Inclusive, Carol, eu também passei pela criminalidade, ainda jovem, né, cheguei a ficar encarcerado. Então aquela história me inspirou bastante. Acabou que casando com a minha história. Então eu fiquei lendo aquele livro por várias vezes e eu leio até hoje, né? Então aquelas histórias ali do Victor Hugo um livro que te inspirou nesse contexto. Identificou, né? Sim. E viu possibilidades, né? Sim. Porque o livro ajuda a gente a ver possibilidades. E a professora estava falando, o livro também faz você conhecer lugares que você nunca esteve. Exato. E quando você está no lugar que você leu uma vez, você fala assim, então é aqui, é ali, é isso. E você começa, você viaja, né? Quem lê viaja, já era uma frase antiga aí, né? Quem lê viaja, porque a gente consegue ir aonde a condição financeira não te leva. Então você começa a ler e teu mundo se amplia, né, demais, né? Pastor, você estava falando, eu estava aqui pensando, talvez seja por isso tão importante a gente entender o que a gente está lendo, né? Porque de fato a leitura influencia. A gente fala muito dessa questão da TV, dos vídeos, do celular, dos games. Mas, por exemplo, em casa eu tenho uma leitora. Minha filha, ela é leitora mesmo, ela lê pra Essa é a valer, pergunta que eu ia te fazer. né? Como que eu cheguei na casa da Carol e fui pro quarto dela. Ela tá fazendo o quê? Lendo. Depois ela me levou com entusiasmo a uma pilha de livros. E comentando comigo alguns livros, eu não tinha nem condições de comentar com ela. E uma das perguntas é, Carol, como que você chegou, né? Como que a tua filha chegou nesse nível? Hoje ela tem o quê? 12 anos? 12 anos. 12 anos com esse hábito tão gostoso e prazeroso para ela. Porque ela estava falando com entusiasmo. Como que você conseguiu implementar na sua filha esse contexto? Então, diferente do Luciano, eu li para Isabela desde que ela nasceu, né? Desde a barriga eu lia para Isabela. E a Isabela nasceu também num período bem crucial da minha vida, que era o período que eu estava fazendo a faculdade. Então, eu lia horrores, né? E ela via isso muito acontecendo. mais do que eu leio hoje, né? Então, eu li o que eu gostava e aquilo que eu precisava ler. Então, acho que isso influenciou. Mas eu estava falando exatamente dessa questão de que você precisa tomar cuidado com o que você lê, né? Às vezes, a mãe tem em casa um leitor e fala, ai, que bom, pronto, tá lendo, então tá tranquilo. Vai lendo aí, ó, você quer ler o quê? Toma isso aí, vai lendo. E muitas vezes esses personagens podem afastar a criança de um caminho que você quer levar o seu filho, né? Ou induzir, né? Para algumas escolhas que não seriam boas, né? Exatamente. Então, a gente fala muito da importância da leitura. Mas, às vezes, você tem um leitor na sua casa, mas o que ele está lendo, né? A importância de um filtro para conteúdo, né? Essa observação é bastante importante. Nós não podemos ter censura naquilo que se publica, né? Nós precisamos ter um grau de criticidade. E isso também é a leitura que desenvolve. O pai precisa estar envolvido naquilo que o filho lê. Nós temos uma geração muito pronta, muito desenvolvida em relação às tecnologias. Então, hoje, os audiobooks, os e-books, eles fazem muito sucesso. E
rápido, ele vai para qualquer lugar, todo lugar é lugar para se ler, né? Então, não existe aquela coisa que eu preciso estar sentado num lugar para ler. Tem leitor virtual, eles têm no celular mesmo, tem muita coisa, os e-books, eles fazem muito sucesso. Mas os meninos ainda gostam da capa, é muito interessante quando eles dizem, nossa, eu olhei aquela cor, eu gostei do cheiro, eu tenho uma ligação muito forte com o cheiro quando eu vou comprar o livro, é interessante, coisas que você vai aprendendo. Mas saber o que o filho lê é essencial. E não é saber o que o filho pequeno lê, não. É saber o que o filho lê em qualquer fase. Porque os meninos na infância e na adolescência, eles estão consolidando todos os valores que nós aprendemos. E essa consolidação, ela é muito vulnerável. Então, de repente, uma leitura. Ele ficou encantado com Os Miseráveis e ele teve a intenção de modificar a história dele. Eu tenho um espaço na sociedade, eu posso modificar, eu posso construir, eu tenho habilidades a oferecer. Outro poderia ver diferente. Essa sociedade explora, essa burguesia explora, então eu vou atuar de forma que isso não exista mais. É muito importante que essa leitura seja comentada, acompanhada, discutida. Então, literalmente, o pai tem que estar presente, não só dar o livro, ler com ele, ver... Antenadíssimo, principalmente na adolescência. E, Cris, meu livro preferido é a Bíblia, né? E na Bíblia tem um texto que diz assim, não porei coisa má diante dos meus olhos. Então, a gente tem que pôr coisa boa diante dos olhos. São as janelas da alma, né? Exato. A gente tem que tomar muito cuidado, exatamente com aquilo que você lê. Ler é muito importante, a gente quer que você leia mesmo. Pode começar e buscar informações para ler. Inclusive, no próximo bloco, nós vamos para um breve intervalo, eu quero perguntar aqui, saber... Gente, são tantas opções, são tantas leituras, por onde começar? E aí? Hein? Por onde começar? Você tem essa dúvida? E por que você não lê? Tá mandando pra gente no WhatsApp? Nós vamos ler a sua interação a partir do próximo bloco. Com certeza. Eu quero saber do Luciano também. O que distanciou ele? Como é que foi a infância do Luciano, no qual ele parou de estudar, por quê? E agora, como ele está fazendo com os filhos para incentivar esses filhos com vontade de ler e tal. Tudo isso depois do intervalo aqui no nosso Entre Família. Você está assistindo Entre Família. Você que é da região Nordeste não pode perder o Bom de Bíblia dessa semana. Na verdade, esse convite é para todo mundo. Mas eu falei da região Nordeste porque os dois participantes do Bom de Bíblia dessa semana representam essa região. Nós temos o Edivan, que vem da Bahia, e a Marcela, que representa Pernambuco. Eu espero você de segunda a quinta, às 9 da noite, aqui na TV Novo Tempo. Seja na história da redenção ou na vida de um cristão, o protagonista é sempre Jesus Cristo. Essa é a mensagem do nosso novo álbum, O Protagonista. Se você ainda não escutou, essa é a sua chance. novotempo.com/gravadora, nas plataformas digitais ou 0300 789 1111. Que tenho eu entrego. Hey! Toda semana eu espero por você com um programa recheado de histórias, músicas, curiosidades do universo científico e vários quadros super divertidos, além de testar seus conhecimentos com o quiz. Não perca todos os sábados às 11h30 da manhã, aqui na TV Novo Tempo. Olá, seres humanos! Nós estamos aqui para te lembrar que essa semana vamos falar de transgressão da lei. Assista o Código Aberto exclusivamente no NT Play. O site biblia.com.br agora está ainda mais completo. Além de você ter acesso a toda a Bíblia, você também encontrará artigos, vídeos, endereços das nossas igrejas, poderá fazer pedido de oração ou orar por algum pedido. As dúvidas que você tem sobre um tema bíblico também ficaram mais fáceis de entender. É só solicitar pelo correio a sua revista impressa, realizar o curso online em nosso site ou fazer download de qualquer curso que nós oferecemos para estudar no seu tempo, na sua casa. biblia.com.br, o seu site completo da Palavra de Deus.
No próximo programa Vida e Saúde, a gente vai falar de um tipo de câncer que é realmente preocupante. A gente vai falar sobre o câncer de cólon e reto, ou também conhecido como câncer de intestino. E é aqui no Vida e Saúde que você também vai descobrir algumas técnicas para refrigerar ou também para colocar no freezer alguns tipos de alimento. E a receita deliciosa que você aprende aqui no programa é essa deliciosa almôndega de couve-flor e brócolis. Uma delícia e saudável. Não vai perder, né? Eu espero você aqui no programa Vida e Saúde. Até lá! Toca. A terra por entre seus dedos, a água na planta dos pés. O que há na terra e o que há na água, o que há nas plantas, existe em você e para você. No mês das crianças tem presente para todas as idades na CPB. Você pode escolher a opção de combo de acordo com a idade do seu filho. E ele ainda vai receber um brinde surpresa totalmente personalizado. Tudo isso por apenas R$ 59,40, em até 6 vezes no cartão. Incentive o hábito de aprender brincando. Acesse agora mesmo kids.cpb.com.br. TV Novo Tempo, o canal da esperança. De volta com Entre Família, e hoje é o Dia Nacional do Livro. É isso aí, olha, estima-se que nós passamos pelo menos 70% do nosso dia em alguma forma de comunicação. Ou é lendo, ou escrevendo, alguma forma de comunicação. Aí você entra dentro de casa, fecha a porta e essa comunicação para. Como é possível isso, gente? Chego em casa, não consigo conversar com o marido, não consigo conversar com a esposa, não consigo conversar com as crianças. O que acontece? O que acontece nesse ambiente de casa em que a comunicação parece que é blindado para a comunicação no lar? Vamos resolver isso aí? Vamos resolver? Porque quem sabe a comunicação ela possa ser ali a raiz dos problemas dentro de casa, ou financeiro, ou relacional, ou com os filhos, ou na educação das crianças. Vamos solucionar esse problema aí. Vamos falar um pouco aqui sobre a nossa revista Entre Família, que um dos temas, inclusive, que tem aqui nessa revista, fala sobre a importância da comunicação. Carol, eu acho que eu não comunico mais com meu marido porque meu amor acabou. Não gosto mais dele, é isso aí, minha querida. Vou falar um segredinho aqui pra você, tá? Que amor não é esse sentimento de uma florzinha que vai brotando no seu coração, tá? É uma decisão, então você vai tomar uma decisão importante agora. Você vai ligar, DDD 12 2127 3121. Vai pegar esse telefone e vai falar assim, eu vou salvar essa família, nem que seja a última coisa que eu faça na minha vida. É isso aí. Tá decidido? Vamos resolver isso aí? A comunicação, os problemas? Para com essa conversa de, eu tô sentindo. Calma, você não tá sentindo nada, viu? A única coisa que você pode sentir é uma dor de barriga, é o máximo que você pode sentir. Agora, amor, minha querida, é uma decisão que é preciso ser tomada. Pega aí o seu celular, DDD 12 9800 1615, para você entrar em contato aqui com a TV Novo Tempo para pedir o seu Entre Família, para ler sobre comunicação, sobre essa questão da falta de amor, sobre sentimentos venenosos, alguma situação tá ruim aí. Olha, vamos solucionar também a questão da educação dos filhos. Meu marido pensa de um jeito, eu penso do outro. Como é que a gente faz para alinhar essa comunicação para que a gente crie as crianças num caminho só? Vamos falar mais sobre isso? É aqui no Entre Família, a gente fala mesmo sobre esses assuntos, viu? 15 capítulos de grátis, tá, gente? Então, quer dizer, não precisa falar mais nada, né? A gente sabe da importância da leitura. Imagine você lendo com conteúdo para sua família e ainda tem, algumas questões para você responder no final dessa revista, que vai assim, deixar a família afiada nesse tipo de conteúdo, viu, Cris? É verdade. Tem que ler essa revista também, né? Tem que ler, com certeza, que leva o nome do nosso programa. Então agora a gente dá uma paradinha aqui, porque a gente vai chamar a nossa conselheira da família, Rosana Fonseca, porque é o seguinte, você que tá vendo agora, é o seguinte, assim, meu dia acabou, passei debaixo de uma escada. Acabou meu dia. Rapaz, eu tava saindo de casa, e conta assim, tremendo. Aí atravessou um gato preto, atravessou. Não tenho sorte nessa vida. Predestinada a passar trabalho. Para com isso. Quero perguntar pra você, você acredita em superstição?
O que está acontecendo nessa vida? Vê esse VT agora com a conselheira aqui, porque o coitado do gatinho não tem nada a ver com as suas decisões. Tadinho do gatinho, preto tem nada a ver, deixa gente. ele. Rosana, abra o coração pra gente e nos ajude nessa tarde. Você acredita em superstição? Aquela coisa de sorte ou azar? Queria já começar dizendo para você, senta no sofá e relaxa. Não existe nem sorte, nem azar. Existe a bênção de Deus sobre as escolhas que fazemos. E alguém me perguntou outro dia, existe maldição? Às vezes eu penso, queridos amigos, que nós nos amaldiçoamos com as escolhas erradas que fazemos. Porque o caráter de Deus é abençoar. Deus tem o melhor para cada um de nós. Deus não é um Deus que sai por aí nos fazendo cair da escada porque amanhecemos azarados. Existem pessoas que levantam cedo e, ao invés de ir para a Bíblia, procuram descobrir na sorte ou no azar o destino do seu dia. Quero aliviar o seu coração hoje, te libertar desses pensamentos pesados que causam estresse para nossa mente, que não nos deixam ir e vir de um lado para o outro. Pensar que se eu trabalho num lugar cheio de escadas, já me disseram que se eu passar por baixo de uma escada, terei azar. Me disseram outro dia também que se quebrar um espelho, 7 anos de azar. Já quebrei tantos espelhos na minha vida, muitas vezes sem querer, esbarrando, deixando cair o espelho de mão. Até parece que tem uma quantidade para termos mais azar ou menos azar. Isso não existe. Saia fora disso. Eu queria te dizer que existe um verso na Bíblia que eu gosto muito que diz assim: nenhuma arma forjada contra nós prosperará. E sabe por quê? Porque nós precisamos acreditar em algo bom. Se você acredita no azar, querido amigo, querida amiga que me ouve hoje, ele vai acontecer para você simplesmente porque a Bíblia diz que assim como nós pensamos, nós somos. A nossa mente é muito inteligente. Captamos o dia inteiro imagens, informações, vamos juntando aquilo no nosso cérebro e de noite, quando vamos para a cama, ficamos pensativos em imagens que vêm vindo sobre nós. Por isso, olhe para o que é bom. Pense no que é bom. Não acredite em sorte, em azar. Caminhe por aquilo que Deus te prometeu. A Bíblia diz para você tantas promessas lindas de bênção. Para que perder tempo acreditando em azar? Para que colocar o tal do gatinho preto em evidência como as pessoas fazem? Gato preto dá azar. O gato preto é tão lindo. À noite, quando olhamos ele no meio da noite escura, os seus olhos parecem 2 lâmpadas lindas iluminando a noite. Deus criou todos os animais. Deus não criou um gato para nos dar azar. Criou o gato para embelezar, ficar deitado no sofá, para passarmos a mão no seu delicioso pelo. E os gatos, eles vão em várias espécies e possuem tão lindas cores. Deus criou tudo que é bom, mas depois do pecado, Satanás saiu tocando o que era bom de Deus, fazendo cópia do que era bom, para nos colocar para baixo e fazermos pensar sempre no lado ruim de nossas vidas. Hoje eu tenho um apelo especial para o seu coração. Decida que caminho você quer seguir amanhã de manhã. Hoje à noite, para onde você vai? Amanhã à tarde, o que você irá fazer? A Bíblia diz em Provérbios que o ser humano planeja e Deus realiza. Planeje o bem. Não fique preocupado com a sorte ou o azar. Pense em realizar o bem, fazer a vontade de Deus para que tenha a bênção do Deus eterno em tudo que você faz. Então, como diz a Bíblia, prosperará o seu caminho. Aí você diz, mas Rosana, você não acredita mesmo que algumas coisas são elaboradas porque os outros desejam o mal para nós? Superstição, queridos amigos. Não acredite nisso. Acredite na palavra de Deus. Espere o melhor dessa vida. Pense o bem. Plante o bem. Sabe por quê? Toda semente plantada um dia cresce. Vira árvore, dá fruto, saem flores lindas. E o que nós estamos plantando dentro da nossa mente me preocupa muito hoje. Atendendo pessoas, eu procuro fazer as pessoas pensarem no melhor. Isso não significa que eu e você não passaremos por problemas, que um dia não cairemos de uma escada, mas não por força e desejo de terceiros. É porque neste mundo mal, eu e você passaremos por aflições, mas a Bíblia já dá a receita. Tem de bom ânimo. Jesus diz para mim e para você, porque eu venci o mundo. Portanto, vença a escuridão, vença a superstição com o ânimo da palavra de Deus
Deus. E eu te dou certeza, não por mim mesma, mas pelo poder do Deus que eu sirvo, que a sua vida será mais tranquila, mais leve, mais iluminada e muito mais abençoada. Muito mais abençoada. Isso mesmo, acredite, a sua vida está na mão do Eterno. Para com isso, com esse negócio aí, eu não vou passar embaixo da escada. Passa embaixo da escada e segura para a pessoa que está em cima não cair. Cuida do gatinho preto, não deixa a vida dele assim, rapaz. Imagina como é que tá a cabeça daquele gato. Imagina, o que é isso? Destruindo a vida do gato. Gente. Inclusive, eu tive um gatinho preto, viu, Cris? Então, ele fugiu. Não vou dizer por quê, porque ele fugiu. Não era... Não era maus tratos. Lógico que não. Não era maus tratos. Maus tratos com certeza não era. Mas assim, não é a pauta do programa de hoje aqui, entendeu? Hoje é leitura e tal. Agora, quem não tem do que reclamar hoje são os filhos, né, do Luciano, que tem uma educação diferente do que você teve, né? Que tipo de educação que você desenvolve ali com seus filhos? Você lê para eles, lê com eles? Você já encontrou livros infantis nessa sua busca aí por livros nos lixos de Sorocaba? Sim, a Melissa eu leio para ela, né? Porque ainda ela não sabe ler, então eu sento, leio o livro com ela. O Marcos não, o Marcos eu incentivo ele a ler. E muitas pessoas pelo Brasil me mandam pelo Sedex livros infantis. Pois é, no final da matéria eu vi até que você deixou um telefone ali, ó. Pode me enviar um livro que eu gosto, né? Sim, porque futuramente a gente pretende colocar uma biblioteca comunitária. Que legal. Em cada lugar de Sorocaba onde o índice de criminalidade é maior. Porque eu acredito que através da leitura a gente consegue transformar pessoas e pessoas transformarem o mundo. Então a gente sonha com isso. É um projeto, né? E a gente sonha com isso. Ele estava falando aqui nos bastidores, né? E o Cris, ele sempre brinca que os bastidores tinham que ser gravados, né? Olha, com certeza. Boa parte dos bastidores. Não todo ele, né? Em parte. Em parte, né? Em parte. E aí, você estava falando que você faz faculdade EAD, né? Mas que você não tem acesso à internet. Como é que você faz para driblar mais essa dificuldade aí? Sim, eu passo no pendrive um material didático e transformo eles em apostilas. Transformo eles em caderno Imprime lá, vai para uma gráfica. Aí durante o trajeto do caminhão indo para o trabalho, eu vou lendo. Na hora que o caminhão vai descarregar, a gente permanece no setor onde a gente faz, eu continuo lendo. E na hora de voltar, eu também vou embora lendo. Até porque, assim, eu não muito na tela do computador, assim, eu não consigo ler. Eu gosto de ler livros, né? Então, eu tenho esse... Você transformou uma dificuldade e transformou essa dificuldade em um trampolim para poder ler mais. Agora a gente estava falando, inclusive... Que não é dificuldade, né, Cris? É oportunidade. Oportunidade. Você tem que enxergar como oportunidade, né? Então, cada tempinho que tem, você está dedicado à leitura. Você fez essa pergunta, né? Como é que a gente lê? Eu aprendi com um chefe que eu tive, um líder meu. Ele falou numa reunião assim, eu acho que a gente tem que ler mais. Então, tem que ter um livro escravo. Aí eu perguntei na reunião, o que é um livro escravo? Como é que é isso? Rapaz, que negócio é esse? Livro escravo, né? Aí ele falou assim, é um livro que você deixa no carro, é um livro que está sempre perto da tua mão. Aí você pega o livro e, por exemplo, parou lá, estacionou, esperou a esposa para ir, sei lá, numa loja de armarinho, no meu caso. Aí eu fico lendo lá, esperando e lendo. A esposa foi comprar sapato na loja, você está sentado lá no banco, você começa a ler. Exatamente, entendeu? Porque nem todo mundo tem acesso ao e-book, né? Sim. Ao livro digital e tal. O senhor ganha livro da esposa? Porque isso ajuda, né? A esposa, eu vou comprar... Na verdade, eu anotei o número dele, eu tenho que mandar uns livros lá, porque ele casa. Já tem muito livro, né? Essa era a pergunta que eu ia fazer para ele. E a tua esposa, como é que reage aos livros? A princípio, no começo, ela ficou assustada. Ela falou ali na matéria mesmo. Eu chegava com pias de livros em casa, ela falou, onde você vai colocar isso aí? Nossa casa é pequena, 2 cômodos. Falei, não, a gente dá um jeito aí. A princípio, eu fui colocando em caixa, depois ela foi organizando. Então, acabou ajudando, contribuiu que nós tivéssemos aquela prateleira de livros lá. E ficou bonito, ficou bonito. E você faz seleção de livros? A princípio eu pego todos, né? Eu limpo eles, deixo lá. À medida que surgem pessoas também interessadas em livros, querendo emprestar, eu acabo emprestando, até doando, porque senão não cabe tudo lá em casa. Então a gente acaba fazendo doação também. Porque livro bom é aquele que você empresta e não volta, né? Verdade. Verdade, então é isso aí, já... Peguei essa dica aqui do pastor, que tem uma biblioteca na casa dele. Pronto, a gente já sabe onde buscar os livros, né, e tal. Ele pode até mandar uma foto, um catálogo pra gente escolhendo e tal. Vamos fazer um giro aí, pastor. Ele não gostou muito de uma peixadinha no olho aqui, mas a gente vai conversar, porque a gente vai pro intervalo. Enquanto a gente vai convencendo ele. Negociar esses livros aí. Vamos lá pro intervalo. E se você já tem o seu livro escravo, dá tempo de você ler só 2 parágrafos, que esse intervalo é bem rapidinho, aproveita. Tá?
está assistindo Entre Família. Os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Salmo 19, 1. Mesmo que muitos ainda não acreditem, milagres continuam acontecendo ao nosso redor. Ainda existe esperança se juntos dermos as mãos. Vem aí Anjos em Ação. Sábado, 30 de novembro, às 8 da noite, na Novo Tempo. Todos os dias, o Homem lancha com um morador de rua depois do trabalho. Medicina dá mais um passo na descoberta da cura do câncer. Pais participam de projetos sustentáveis junto com os filhos em escola. Compartilhe motivos para ser feliz e fazer o bem. Conheça histórias de pessoas que têm sido pontos de esperança na vida de outras. Revista Novo Tempo, programa de boas notícias, de segunda a sexta, às 15h para 19h. Buscamos por identidade, algo que nos defina como espécies. Conhecer a nossa origem é muito mais do que ciência. É ser capaz de definir o rumo da nossa história. É saber do que somos feitos e ter a capacidade de agir pela razão, não por instintos. Mas como saber o que é real em um mundo artificial? O que nos diferencia dos outros seres vivos é o desejo de saber quem somos. É preciso ir muito além das evidências e mergulhar fundo no oceano de informações compostas em cada célula dos seres vivos, onde tudo funciona de maneira perfeita e programada. E após observar essa bela obra de arte chamada Planeta Terra, você ainda estiver com dúvidas, procure pela assinatura do artista. Nela, você encontrará a sua origem. Olá, eu sou o pastor Luiz Gonçalves e eu estou aqui para convidar você a conferir o estudo bíblico Apocalipse, Revelações e Esperança, que você recebe grátis aí na sua casa. Nele, você se aprofunda no estudo do livro do Apocalipse e vai entender temas como os 1000 anos de paz, o fim da morte, o dia do Senhor, e você vai aprender também a beleza que existe na esperança, que é encontrada nesse livro de revelação. Você pode pedir de graça no site biblia.com.br ou através do telefone 0 operadora 12 21 27 31 21 ou pelo WhatsApp 12 9 8177 1787. Logo mais, o Gil e a Cris esperam todas as crianças para se aventurar juntos em um planeta onde a imaginação não tem limites. O programa Planeta Gil e Cris começa já já e você não pode perder. No Planeta Gil e Cris. Chegou a Super Ofertas Novo Tempo, com produtos que vão mudar a vida das suas crianças. Nesse mês você ganha até 20% de desconto nos produtos infantis da gravadora Novo Tempo. É a Super Ofertas Novo Tempo, trazendo muita diversão com produtos educativos. Acesse novotempo.com/gravadora. Ligue 0300 789 1111 ou mande um WhatsApp 12 98100 4302. TV Novo Tempo, o canal da esperança. Muito bem, estamos de volta no Entre Família. A gente fica muito honrado de ter esse cantinho na sua casa, na sua cozinha, na sua sala, hábito de leitura. Eu quero fazer uma pergunta para você. Tem lido bastante? Olha, Cris, o que eu mais leio aqui em casa, você não sabe o que é. É boleto. Tenho lido bastante. O marido não tem gostado dessa leitura não, porque ele recebe outra leitura. É a cartinha do CSPC, do Serasa. Não tá fácil, mas calma. Isso é fato. Mas há esperança. Eu tenho um presente aqui na minha mão para você ler em casa e organizar essa vida, porque muitas vezes você carece de conhecimento e através da leitura você vai com certeza buscar. Buscareis
e achareis. Olha só que leitura especial. Começa aqui que é bem diagramada, bem colorida. Foi feita para você com muito carinho a revista Sal do Mais, para você equilibrar financeiramente, para você, inclusive, ser a ponte de luz na sua família, trazendo para você conhecimento para os filhos. A gente está falando sobre a leitura e por que não a organização da família, da questão de equilíbrio financeiro, não pode participar aí nas raízes, já que você talvez não teve, mas passa isso para as crianças e tudo mais. Nessa revista tem vários temas para você se organizar financeiramente, mas Cris, está um caos, justamente que você não consegue somar aí, né? Não saber de onde está entrando, de onde está saindo e tal. Calma. O primeiro passo você vai dar agora ligando para o 0 operadora 12 21 27 31 21. Ligou? Não, a Cris, eu quero o WhatsApp também. Então, eu tenho um WhatsApp que você não vai gastar nada, só os seus dados aí, se você tem internet Wi-Fi. É o 12 98 100 16 15. Pede a sua revista, vai para sua casa de graça, você não paga nem a postagem, nem o correio. E depois, com certeza, você vai incluir, inclusive, outros hábitos aí, poder comprar bons livros, porque vai sobrar, você vai se organizar, vai ser especial. Combinado, certinho? Combinamos a leitura especial, então pede seu livro, comece a ler e colocar conhecimento na questão financeira. Bom demais, né, Carol? Nossa, bom demais. Uma dica boa. E uma dica boa para quem está começando a economizar é você comprar livros usados em sebos, né? Tem até alguns sites aí que você consegue comprar uns livros bacanas, assim, num precinho, ó. Faz uma busca especial e tal. Agora, uma das dicas que eu queria saber é o seguinte: pastor, lê um livro por semana. Pastor, eu acho que vocês podiam se unir aqui junto com a professora, né, doutora em linguística, para nos dar dicas de como a gente poder ler mais rápido. Porque às vezes eu pego um livro, a pessoa, eu já acabei. Como é que você acabou? Rapaz, eu tô no sumário ali, tô na... Para com isso, não acabou, primeiro você não capítulo leu esse e tal. É. Pastor, já fica tem como ajudar os nossos telespectadores aí? Vamos lá, professora? Ué. Então tá bem. Olha aqui, ó, a gente tem aqui no Flipchart, né, algumas dicas, professora, que a senhora vai nos ajudar aqui para ler mais e mais rápido. O interessante é que para ler mais, a primeira dica é a chave de toda a sua leitura. Escolha textos leves, escolha textos que você goste. Então, é aquela leitura que você vai se identificar. Eu gosto de crônicas, eu vou ler crônica. Eu gosto de história em quadrinho, eu vou ler história em quadrinho. E tem uma dica aqui para você. Os clássicos que julgam ser difíceis, todos agora em quadrinhos. Não tem mais desculpa não ler Machado de Assis. Tá bom. Então, vamos lá. Eu começo pelo que eu gosto. Eu começo pelo que eu gosto e com texto simples. Por exemplo, professora, caiu a minha glicemia e ela desequilibrou. Quando aconteceu isso, a minha glicemia desequilibrou, apareceu um livrinho lá na estante sobre diabetes. Excelente. E aí, supriu a sua necessidade. Exato. Então, é o que eu gosto e o que eu preciso. Eu preciso. Tá. Exatamente. Quero aprender um determinado conteúdo, fazer uma reforma, fazer um móvel, eu vou procurar aquele texto. Porque a leitura independe de ser um livro. Né? Então, eu começo com uma revista, com uma reportagem, eu começo com uma história em quadrinhos. E eu posso ir para romances mais longos e aqueles livros assim, ó, que vou ler rapidinho. A gente estava falando sobre o livro Escravo. Que eu estava falando da minha experiência, né? Que todo lugar é lugar para ler, então. Eu aprendi também a história do livro Escravo. Todas as vezes que nós saímos, meu pai dizia assim, ó, filha, leva esse livro aqui, vai que você tem um tempinho. Então, você saiu, tem um tempo, está no intervalo de trabalho, está numa espera de uma consulta, está em casa sem fazer nada, vai para a sua leitura. Todos os espaços são espaços para leitura. E quando você gosta, você não consegue deixar. O interessante é isso. Você começa e fica grudado no... Termina aquele tempo que você tem ali, mas você não consegue... E você fica querendo. O que vem depois? O que vem depois? Fica animado para continuar a leitura. Tá. Qual que é a próxima dica? A próxima dica é uma dica que a gente precisa refletir. Use a tecnologia, mas use a tecnologia a seu favor como leitor. Porque a tecnologia pode também nos distrair. Então, tem que estar atento. Celular é bom? Excelente. Aplicativos maravilhosos. Computador é excelente. Mas eu não posso ficar todo o tempo nele. Eu preciso ter um equilíbrio. Então, a tecnologia deve ser utilizada. Eu tenho lá os áudios, né? Os livros em áudio. O audiobook. Excelente. Eu posso usar a tecnologia para isso. Eu tenho os livros em forma de dramatização. Tem umas histórias. Muito legal. Mas nada ocupa o lugar do bom livro. Por quê? Você pode fazer anotações,
Você pode guardar, você pode acessá-lo em qualquer espaço. Então, cuidado com a tecnologia, porque ela pode ser uma inimiga. Agora, professora, a tecnologia a meu favor. Eu tenho ali a possibilidade de... eu tenho dificuldade de concentração na hora de ler. E a gente tem um amigo com a gente aqui no estúdio que tem dificuldade de concentração. E ele falou assim, olha, como eu tenho dificuldade para me concentrar e absorver melhor o conteúdo, eu ouço música clássica. É uma saída? É uma saída. Interessante que os estudos dizem que a música clássica, ela ativa algumas áreas do cérebro que facilitam a aprendizagem. E essa questão do ler e ouvir traz para algumas pessoas uma retenção de conteúdo com melhor qualidade. Eu leio, não entendo parágrafo. Eu leio uma segunda vez, não entendo parágrafo. Que são técnicas de leitura que a gente usa na escola. Então, ouvindo a minha voz ou a voz de outra pessoa, faz com que eu compreenda. Facilita tanto a compreensão quanto a internalização daquele conteúdo. Tá, então, por exemplo, eu estou usando a tecnologia a meu favor agora aqui. Tem uns aparelhos que você pode ler os livros digitais. Isso. E a gente tem uma dinâmica na leitura, então um ritmo de leitura. Exatamente. A pessoa que estuda, faz o ensino médio, está fazendo faculdade, lê aí em torno de 200 palavras por minuto. É isso que as estatísticas dizem. Agora, tem como aumentar? Claro que tem. Ao invés de eu ler na horizontal, na sequência, eu faço uma leitura transversal, uma leitura em Z. Como que seria aqui? Fazendo a síntese das palavras-chave. Comece, goste. Principalmente nos verbos que trazem os comandos. Então, comece, goste, ler. Ler, exatamente. Favor. O que mais? Começar. Ouvir. Certo. Perguntar. Li. O que li. Então, os verbos são a chave da compreensão de todos os enunciados. Então, quando eu leio... Então, seria um Z aqui, pelo que eu entendi? Seria um Z. É isso aqui, ó. Exatamente. Isso, o meu Z tá meio errado aqui, mas é isso aí. Viu, Cris? É um Z meio diferente. São dicas importantes. São dicas importantes. Tá. Então, a tecnologia. Eu tenho um aparelho para ler, né, digitalmente, e ele mostra para mim assim, você tem 43 minutos ainda nesse livro. Eu leio a média de 35 páginas por hora. Então, eu já calculo rapidamente que eu tenho menos de 30 páginas para ler. Exatamente. E a perseverança na leitura é importante. A perseverança por isso nós dizemos da importância de desenvolver o hábito de leitura. Porque o hábito de leitura é desenvolvido. Nos primeiros anos, responsabilidade de você, pai e mãe. Nos anos posteriores, obrigação da escola. Fica de olho. A escola do teu filho trabalha, tem hora do conto, tem hora da leitura, incentiva os livros, filhos trazem, sugere livros, os filhos comentam com você, fica esperto, porque os pais têm uma obrigação, o saber sistematizar do outro. Professora, eu tenho um livro que eu quero muito ler. Por exemplo, apareceu vários livros aí na tela, nas reportagens e tudo mais. Eu não conheço esse livro, mas eu quero ler. Qual que seria a melhor dica? Ah, interessante essa pergunta. A gente encontra as resenhas, né, as informações sobre o livro. Então, eu vou pesquisar. Qual é a essência desse livro? Qual é o enredo que ele traz? É aquilo que eu quero ler? De fato, vai me trazer alguma coisa? Vai me servir para quê? Eu quero ler esse livro? Eu tenho curiosidade em relação a ele? Então, dá uma observada no sumário, dá uma observada no que os analistas dizem sobre ele, escolher a edição, né? Isso é importante. Isso é muito importante. A edição do livro, ver se a editora é uma editora que trabalha aqueles gêneros que eu quero. Tudo isso faz com que eu aproveite muito melhor. Como é que eu faço, professora? Eu ouço um podcast sobre o livro... Os podcasts estão em alta. Eu estou usando em todas as séries. É bom, né? Você ouve... maravilhoso. Eu tenho um podcast que chama-se Resumo Cast. E ele apresenta um resumo dos livros que eu quero ler, ou que eu tenho desejo de ler. Aí eu ouço primeiro e depois vou à leitura. Por quê? A leitura não se compara com um filme, com uma série, com um áudio que eu ouço, né? Quando a gente vê um filme, ele geralmente é adaptado. Significa que eu perco a estrutura do autor, o olhar do autor. E com essa perda do estilo do autor, eu fico só com fragmentos. Então, conhecer o livro, entender como ele descreve, o tipo de descrição que ele faz e a forma como o autor interpreta determinadas situações, faz com que eu, como leitor, possa ler e identificar de quem é.
ler e ter a opção de escolher visões diferentes. Então, eu passo a ter um olhar crítico. E esse olhar crítico eu adquiro através dessa diversidade de leituras. Professora, agora é o seguinte, eu estou lendo um livro, eu gostei do livro a princípio, ouvi o resumo, vi tudo, só que chegou agora um momento que eu falei assim, nossa, esse livro não é o que eu esperava, eu não quero mais ler esse livro. Vou contar uma experiência. Vou até o fim, paro, como é que eu faço? Eu ganhei 100 anos de solidão, Gabriel Garcia Marques. Li o primeiro capítulo, na verdade as primeiras 10 páginas. O livro ficou na estante por uns 20 anos. Ficou na solidão. Não voltei, ficou na solidão em absoluto. Então, eu peguei um material de estudos da universidade de alguém para fazer correção e citava o livro. Eu retomei esse livro com uma leitura diferenciada, sem ser a leitura sequencial. Descobri a beleza que o livro tinha e que eu não identifiquei nas primeiras páginas. Então, se você está lendo, não consegue mais continuar. Distancia. Espera um pouquinho, dá uma pausa. Não por 20 anos. Distancia um pouquinho e retoma. Tá, professora, leitura dinâmica agora. Leia e ouça ao mesmo tempo. A gente falou que é importante. Importantíssimo. Isso volta lá à questão da tecnologia. A tecnologia trouxe a imagem, então nós temos aí uma sociedade absolutamente letrada, não tem como não dominar a questão do letramento, e esse letramento envolve muitas leituras. Dentre essas leituras, um dos prejuízos com a tecnologia é a concentração. Então eu abro 20 janelas, fecho a janela, procuro o que eu quero, tudo muito superficial. E as informações não se transformam em conhecimento, porque o conhecimento precisa de um trabalho diferente. Algumas pessoas, principalmente os adolescentes, com esse excesso de estímulos, pegam o texto, dá aquela olhada, não entendi nada. Traduz. É exatamente assim que eles dizem, traduz. Para alguns alunos, para alguns meninos, para alguns leitores, principalmente com uma geração com muitos casos de dislexia que a gente vive hoje, essa questão de ouvir e ler facilita a aprendizagem e a compreensão. Que bom. Professora, agora aqui, ó. Como usarei o que eu li? Como usarei o que eu li? Eu acho que nós temos um grande exemplo aqui hoje, né? Do convidado de vocês, que essa leitura fez uma transformação na vida dele. Então, a leitura, ela pode resolver problemas imediatos, ela pode me ensinar a fazer uma receita, ela pode me permitir compreender como tomar o remédio que eu estou usando, ela pode me ensinar a fazer aí uma atividade física, mas essa leitura precisa transformar a minha leitura de mundo e me permitir passar isso para frente. Ótimo. Né? Que é a função essencial da leitura. Tá aí as dicas bem rápidas. Não percam, estejam fácil, né? Eu gostei das dicas, viu? Vamos ler? Eu vou dizer uma coisa, se você me ver em algum lugar, assim, ó, dá Novo Tempo assim, ó, eu tô lendo, eu tô lendo em Z, tô lendo em Z aqui, ó. Aqui, ó. Lendo qualquer aqui, ó, placa ó, que aqui, você ó. tiver ali. Li a revista aqui, Saldo Mais tá pronto. Acabou. Li em Z aqui, gostei dessa Acabou dica essa dali especial. aqui, ó, pá, Agora o pastor também, ele não sabe fazer as coisas. Fala assim, podcast, resumo cast. Cara, meu Deus do céu, ele sabe porque do que o podcast está é a última. falando. Mas sabe o que é, Cris? Na hora de lavar a louça lá em casa, eu tô ouvindo os podcasts. Eu tô vendo o resumo do livro. Então, todo o meu momento eu tô... Não fala esse tipo de coisa em voz alta. A Silvia pode estar vendo o programa. É um mau testemunho. Não, é isso mesmo. Vamos voltar pro resumo cast aqui. E uma coisa que é bem importante, a gente saber o que você tá falando, viu? Quero ler agora a sua interação em Z. Pode jogar a nossa primeira interação de hoje, que eu quero ver o Cris lendo em Z essa interação aqui da Ana Júlia, Cris. Ana Júlia, em Z, vamos lá. Sou Aninha, aluna da Betinha. Eu não sabia desse apelido aqui revelado. Aninha Betinha. E pensa em uma professora sensacional. Amo demais. Com toda certeza ela está marcando a minha trajetória da vida, né? E ela é muito mais do que uma professora. E aí, professora? Olha que leitura interessante, né? É bastante importante que nós pensemos que a leitura não acontece só dos livros. A leitura do material organizado, ela faz com que você faça uma leitura de tudo que está ao seu redor. Então, o leitor, ele precisa compreender. Um dos nossos maiores problemas de aprendizagem hoje é a questão da compreensão. Se você der uma lida rápida sobre o resultado do PISA, que acontece aí de período em período, nós vamos perceber que temos aí um grupo com muita dificuldade de compreender o multiletramento. O PISA é uma prova que avalia... É uma prova que avalia a competência leitora, apenas competência leitora.
Uma das redes que eu trabalho fez agora o PAEB, que é a avaliação da competência leitora. Então, os meninos respondem questões que estão relacionadas apenas à habilidade de leitura. E nós vivemos num mundo multiletrado. Nós não compreendemos nada fragmentado, nós compreendemos o todo. E essa leitura já não é aquela primeira leitura. Já é uma leitura na qual você tem um conhecimento maior. E aí a gente entra nesse aspecto aí, os analfabetos funcionais, né? Funcionais, São bem aqueles que colocado. sabem, você sabe ler, sabe escrever, sabe tudo isso, mas não consegue interpretar essa ideia, né? Agora, importante mesmo a gente saber o que você está falando aí. Vamos interpretar aí qual é a sua pergunta de hoje. Pode jogar na tela aí as nossas interações, continuando. A Sueli, ela tem uma pergunta, olha lá, vamos jogar para Luciana a pergunta? Eu gosto de ler, mas me dá muito sono, aí eu desisto. Por que será que isso acontece? Já passou por isso, Luciano, no início? Porque Luciano, a tua atividade é intensa fisicamente. Pois é. Chega em casa, tem a esposa e os 2 filhos, né? Pode ser um cansaço, né? Comeu, bate aquela lombeira. E aí? Então, o modo que a pessoa ela lê, por exemplo, se você lê deitado, que tem muitas pessoas que têm esse hábito, com certeza você não vai conseguir ler o livro, porque vem o sono sim. Agora, uma postura boa, sentado numa boa cadeira, você lendo, você vai acabar lendo aquilo que você propôs a ler. Agora, deitado, né? Aí já fica meio... Morado ali no sofá, já com a cobertinha por cima. Já tá fazendo um ninho, né? É leitura do sono, são 4 linhas e um buceiro. Eu tô sem sono, acho que eu vou ler. Dorme mesmo. Essa Não dica pode, que né? ele deu é uma das dicas que a gente oferece para os pais logo cedo, né? Cria um ritual de leitura. Cria um espaço na sua casa para leitura. Um espaço silencioso, um espaço bonito, um espaço alegre. Para a leitura ser algo que traga alegria, para criar memórias. Então, essa questão do espaço ela é importante. Em relação ao sono, uma das coisas muito produtivas em relação a lutar contra ele é você ler no momento que está descansado. Então, se você teve um dia desgastante, não pega o livro. Porque você vai ficar com aquela memória em relação ao livro. Então, professora, ele é chato. Um exemplo. No final do dia, uma leitura gostosa, vamos supor, eu tenho o costume de ler a lição, né, para você que está aí, tenho lições da Bíblia no Novo Tempo também, mas se acordar cedo é melhor do que o finzinho. Sim. Se você tem um dia muito desgastante, a primeira coisa que você faz, então, é ter aquela leitura gostosa. É melhor do que a noite para algumas pessoas? Ou tem pessoa que já acorda aquela pessoa que acorda de mau humor, sabe? Aí não gosta de pegar livro. Mas, por exemplo, eu acho que comparando o turno, seria de manhã ou à noite? Dependendo de cada pessoa também, né? Isso é bastante pessoal, mas quando você está cansado demais fisicamente, a sua dificuldade de concentração é muito maior. Então, automaticamente, você vai achar que o livro é que é cansativo. É você que não está numa boa. Eu, por exemplo, se trabalho o dia todo e chego agitada, a leitura é que me acalma. Exato. Necessariamente não é o que ela vai conseguir com todas as pessoas. Ou seja, cada organismo ele vai se adaptar. Criar o hábito de leitura e identificar quais são os melhores momentos é a construção da sua história de leitor. Tá aí uma dica ótima. E fechamos assim, ó, com a cereja do bolo essa dica aqui, viu, Cris? Fechamos o livro de hoje, mas que continua na sua casa, porque o exercício da leitura é diário, com certeza. E agradecendo aqui as participações. Como é que foi o apelido ali, professora? É Betinha. Betinha. Aninha, um abraço para você. A Aninha que mandou um abraço para Betinha, assim que ele Mas, professora, muito obrigado. Eu, falando sério, aprendi muito aqui com o programa de hoje. Creio que a leitura também, com a história aqui, foi especial. Obrigado pela participação. Eu que agradeço. Deixando aí sempre aquela observação de que nós temos muitas bibliotecas. Então, o pai não pode comprar livro, não tem dinheiro para comprar livro, vai para a biblioteca pública, né? Vá procurar a biblioteca da escola onde seu filho está, há muitas possibilidades. E o versículo que não deixa a gente deixar de pensar na importância da leitura. E conhecereis a verdade, e a verdade os libertará. Conhecimento. Né? É isso que a leitura traz. Essa é a chave. É a chave. Conhecimento também que passou pela vida do Luciano, ele continua espalhando. Luciano, muito obrigado pela sua participação e continue levando, né, o incentivo da leitura e continue com aquele projeto lá, inclusive da Biblioteca Pública. Sim, eu que agradeço, me sinto extremamente grato, eu e minha família, por estar aqui sendo convidado a participar do programa Entre Famílias, né? E assim,
A leitura transforma vidas mesmo. De repente, o telespectador que nos acompanha tem problema de timidez, tem um trauma de inferioridade, um complexo. Através da leitura, a gente consegue se igualar intelectualmente. Seja qualquer pessoa, a gente consegue permanecer no mesmo nível como pessoa intelectual, através da leitura. Luciano, fala aí pra gente, repete qual é o número que a pessoa pode te mandar no WhatsApp ou ligar para você para te enviar um livro para colaborar aí com essa biblioteca pública. Sim, o número é 15 998 40 0621, que é o número do WhatsApp. Isso. Pode entrar em contato com a gente vai armazenar esses livros. Numa hora oportuna, a gente vai instalar essas bibliotecas. Excelente. Pastor agora, inclusive, que veio aqui agora, tem uma leitura rápida, mas tem um livro muito especial, né, pastor? Que tem mensagens magníficas. Tem um livro que são 66 livros, né? Que é a Bíblia. A Bíblia tem poesia, tem história, tem questões que são proféticas, que é ver o futuro, antes de acontecer o futuro. A Bíblia tem os evangelhos, tem umas cartas aqui na Bíblia. Tudo que tem na literatura tem aqui na Palavra de Deus. 66 livros. A Bíblia é inspirada por Deus. E sabe por que tem o nome Bíblia? Você sabe, Luciano? Bíblia é por causa de uma cidade chamada Biblós. Hoje no Líbano, essa cidade. Essa cidade, a Bíblia não era em livros assim, era em rolos que eram de uma planta, um papiro, é chamado de papiro, né? Esses papiros vinham para o porto de Biblós. E aí a palavra Bíblia vem dessa origem, um conjunto de papiros. E aí a Bíblia vem, conjunto de livros, Biblós. Os gregos chamavam de Bíblia. E eu acho que é isso que a gente precisa, da Bíblia. A gente precisa da Bíblia, né? Os gregos, Bíblia, para nós, da Bíblia. Os romanos popularizaram Bíblia. E a palavra de Deus fala que no céu tem livros. No reino dos céus tem livros. 3 pelo menos que a Bíblia relata. Um livro é chamado Livro da Memória, o Memorial. Está lá no livro de Malaquias, capítulo 3, aonde tem todas as memórias de quem serviu a Deus e fez escolhas ao lado de Deus. Há um outro livro no céu que a Bíblia fala. A Bíblia fala sobre o livro de pecado, aonde estão os registros de pecado de todos nós, porque todos nós somos pecadores. E há um terceiro livro, que vai ser aberto diante de todo o universo, que está aqui no livro de Apocalipse, capítulo 20, o verso 12, diz assim, olha... vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono. E livros foram abertos, livros no céu que são abertos. E a palavra diz assim, outro livro foi aberto, o livro da vida. Qual que é o livro da vida? É o livro onde estão escritos os nomes das pessoas que escolheram andar com Deus. No livro da vida está o nome de quem anda com Deus. A Bíblia dá 2 características. Diz assim, quem crer e for batizado vai ser salvo. O seu nome vai estar escrito no livro da vida. Escolha a Bíblia, a coleção de livros, e escolha andar perto de Deus. E o seu nome vai ser escrito no livro da vida, para sempre. Amém. Essa é a nossa esperança aqui no Canal da Esperança. Eu espero que hoje possa ter sido uma ferramenta positiva para você começar uma vida diferente, apesar de você ter um trabalho, como o nosso amigo Luciano aqui, mais árduo, que você não possa ter desculpas para não ler e fazer uma história diferente. Inclusive, o nosso livro está fechando uma página aqui do programa, mas amanhã a gente abre outro capítulo com outro contexto especial também, né, Carol? Com certeza. Olha aí, nós vamos falar amanhã sobre a doação de órgãos. Imagine que o Ministério da Saúde faz diversas campanhas em relação a esse processo e pode ser que você tenha aí muitas dúvidas. Será que eu posso doar em vida? Ou só quando eu morrer? Ou se eu colocar ali que eu sou um doador de órgão, vou me matar no hospital para pegar os meus órgãos? Cuidado, tem muito... A gente está rindo aqui, mas tem muitas pessoas que deixam de doar por medo disso. É verdade. Outra, você até tem vontade, mas não avisa ninguém sabe da tua escolha. Inclusive, você não sabe, inclusive, como isso pode mudar a vida de uma pessoa. Afinal de contas, né, é uma doação, doar, abrir literalmente aí a questão toda, dizer assim, olha, a minha vida continua, a ideia, né? Estender a sua vida através daquilo que você pode doar da vida para as outras pessoas, né? A gente está falando de conhecimento, mas a vida também pode se estender de outras formas. Então, encontro marcado, hein? Então tá, e segue aí, tem Gil e Cris na sequência, a gente se fala. Tchau, tchau. Tchau, até mais.
Planeta Gil e Cris. Esse programa chega até você por meio de Anjinhos da Esperança. Ajude outras crianças a conhecerem a Jesus. Seja um Anjinho da Esperança. Ligue 12 21 27 30 30 ou acesse anjosdaesperança.com. Revista Divertir e Instruir. Peça sua gratuitamente em biblia.com.br. Somos do planeta Gil e Cris. Vamos juntos aprender que Jesus nos faz feliz. No planeta Gil e Cris. O que é? Planeta Gil e Cris. Que barulho é esse? Planeta Gil e Cris. Contar vovô, aprender é legal. Histórias da Bíblia e reino animal. Planeta Gil e Cris. Planeta Gil e Cris. Eu vou aprender e vou ser feliz no planeta Gil e Cris. Nossa, já tem um tempão que nós estamos aqui explorando o fundo do mar. Mas sabe, eu gostei demais, demais. É verdade, Cris. E hoje, a gente vai falar sobre o quê? Não sei, você não é o guia aqui do fundo do mar? Antes, vamos ficar observando um pouco os peixes. Olha aquele ali, olha aquele ali. Ai, veja aquele outro ali. Ai, aquele ali, Cris, que lindo. Falamos juntos. São tantos peixes coloridos. Eles são perfeitos. Como eu sempre digo, Deus é maravilhoso de criar um lugar Deus. assim tão lindo. Cris, olha ali. Ali. Está parecendo um crustáceo. Aquilo ali. Ali. É uma lagosta. Mas sim, a lagosta é um crustáceo. Sim, olha aquele outro crustáceo. Não, aquele é um caranguejo. Que também é um crustáceo. Os caranguejos são crustáceos e conseguem sobreviver dentro e fora da água, sabia?